Hoje a gente vai falar sobre escolher o seu baralho, né? E por que que é tão importante, por que que eu acho que isso merece uma aula à parte, né? Não só porque existem maneiras da gente aprender o tarô através dessa escolha, né? Que são mais fáceis e mais leves, mas também porque existem pequenas nuances e pequenos truques que vão ajudar a gente a começar a lidar com a profissão de taróloga daqui para frente. Uma coisa que eu vou falar já já, mas que eu já quero começar dizendo, é que comprar baralhos de tarô é um vício. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar numa onda de começar a ter um armário lotado de tarôs. E, inclusive, isso é uma coisa que a gente vê muito na internet, né? De pessoas que compartilham seus armários com várias gavetinhas com vários tarôs. Eu mesma já tenho vários tarôs, mas como eu tenho essa linha que eu já compartilhei aqui, né, de ir muito para uma vibe mais histórica, eu acho que isso facilitou a minha vida porque eu fico menos nos tarôs mais contemporâneos, mas sempre que aparece alguma coisa nova, de vez em quando eu inclusive entro no Instagram e dou print de baralhos que eu quero comprar daqui a pouco, mas eles sempre têm essa vibe histórica. Isso não significa que você vai ter essa pegada também, e aí é legal você entender qual é a tua pegada, qual é o tipo de tarô com qual você mais se identifica. Então, existem muitos tarôs conectados com a natureza, tem várias tarólogas que gostam de entrar nessa vibe também, que é mais, né, tem o Green Witch, né, que é a bruxa verde, que inclusive já foi traduzido em português. Aliás, isso também é um ponto super interessante para falar hoje, porque existem baralhos que ainda estão só na versão internacional, mas como o tarot está cada vez mais crescendo e ganhando espaço no Brasil, existem editoras como a Pavão Branco que oferecem tarôs em português também. Mas, enfim, o mais importante é entender com qual carta você se identifica mais e, tendo vários baralhos, como você vai trabalhar eles numa consulta. Isso também é um ponto que eu posso falar lá no final dessa aula. Então, é claro que entrar nessa aula, eu imagino que você está ansiosa ou ansioso se você ainda não comprou o seu primeiro baralho, né? E se você não tiver nenhum em casa. Provavelmente, nessa altura do campeonato, sobretudo o conteúdo que eu compartilho nas redes sociais, você sabe que eu sou uma mega fã do Rider-Waite-Smith, né? E eu considero que ele é o primeiro baralho para se estudar. Ele foi o primeiro baralho que eu comprei. Aliás, eu não comprei ele colorido, eu comprei ele em preto e branco, mas ele era uma cópia em preto e branco, preto e dourado, preto, branco e dourado, do Rider-Waite. Porque não tinha na minha cidade, eu moro numa cidadezinha pequena e não tinha o Rider-Waite-Smith aqui. Mas por que escolher o Wade Smith, né? Vamos falar assim, vamos usar o nome dos dois criadores, né? Primeiro por ele ser um baralho tradicional, né? Histórico, que tem todo esse sentido histórico também, mas que serviu de referência para muitos baralhos da atualidade. Né? E o mais interessante é que ele tem figuras, ele tem imagens, ilustrações da Pamela Smith, tanto nos arcanos maiores quanto nos arcanos menores. E a grande dificuldade quando as pessoas chegam até mim é falar, Leti, são 78 cartas, como é que eu vou decorar, né? Como é que eu vou aprender pelo coração todos esses significados? E aí, quando você olha para uma carta que tem imagens e que você pode conectar com uma visualização, né, com uma memória visual, isso acaba facilitando o processo. É claro que eu não estou aqui para te obrigar a adquirir esse baralho, né? Sobretudo se você tiver algum baralho, ou se você tiver alguma preferência, ou se você chegar na loja focado no Rider-Waite-Smith e de repente, ai, gostei desse aqui, vou levar esse aqui primeiro. Não tem problema. A única coisa que você vai ver é que quando a gente entrar no módulo das cartas, no próximo módulo, eu vou usar a carta do Rider-Waite-Smith como a primeira referência e eu vou trazer outras referências também, sobretudo o Tarot de Marseille, eu quero trazer o Light Seers, que é um moderninho, mas que eu adoro, então a gente vai começar a comparar. Qual é o problema, né? O problema, não, mas qual é a questão se a gente escolher um baralho diferente? Existem alguns baralhos que são muito criativos. E aí, quando você pega uma carta que ele usou o sentido daquela carta para criar um conteúdo em cima dela, você não necessariamente vai ter a imagem simbólica básica e tradicional. Então, isso pode dificultar um pouco o teu conhecimento, o teu aprendizado. Mas, se você tiver pau para toda obra e quiser adquirir um baralho completamente fora da casinha, não tem problema. Só lembra que tem um pouquinho mais de dificuldade aí. Ou se você quiser comprar dois, né? Aquela coisa da, vou ter o Rider-Waite-Smith para ter como referência e vou comparar com outro que eu já quero usar. Também pode ser um caminho a seguir. E óbvio que se você não quiser, ou você não for para o Rider-Waite-Smith, mas ainda assim você quiser algum dos quais eu vou falar aqui e vai te ajudar, eu indico o Tarot de Marseille ou o Visconti Sforza Tarot, e os dois são fáceis de conseguir. Depois que você tiver
assim, a minha ideia é, depois que você tiver domínio e controle dos baralhos, aí sim você pode ir mais para o baralho das bruxas, dos gnomos, das fadas, dos duendes, e você vai começar a ver que existem outros baralhos que são maravilhosos, né, e que tem toda uma questão por trás que também me atrai bastante. Um baralho que eu comprei há pouco tempo, enquanto eu estava no Brasil, foi o Yala Tarot, que eu tenho ele aqui, que ele fala sobre toda a questão da América do Sul, das lendas indígenas da América do Sul. Né? E essa semana eu descobri o Guetos Tarot, né? Gueto, Tarot do Gueto, que foi por uma artista, ele foi criado por uma artista que morou no Haiti, então tem são fotos de pessoas reais do Haiti fazendo representatividades das cartas do tarô, das tradicionais cartas do tarô, e tem tarô feminista, tem tarô literário, tem uma série de tarôs que a gente começa a falar assim, nossa, essa pegada aqui me atrai, e a gente vai começar a fazer a nossa grande coleção, como eu falei, né? Então, como eu disse, se segura para não sair comprando um monte de baralho de tarô, porque eu mesma me vejo nessa história, né? E tarô, sobretudo quando você viaja, a primeira coisa que você faz é procurar lugares e, né, tarôs tradicionais daquele lugar, e tarô é uma coisa pesadinha para a gente trazer na mala. Mas então, voltando à essência do Rider-Waite, Rider-Waite-Smith? Por que eu recomendo que a gente comece com Rider-Waite-Smith, né? Aliás, antes disso, a questão mais importante é entender que existe uma diferença entre oráculo e tarô. E isso é super importante porque o tarô, essa palavra, ela traz um misticismo por trás que atrai muitas pessoas. Então, existem editoras que colocaram em caixas de tarô, em caixas de oráculo, a palavra tarô. Então a gente tem que tomar muito cuidado para, tá aqui escrito tarô, gostei desse aqui, vou levar. Eu mesma já caí nessa pegadinha antes de estudar tarô, né? Aliás, eu comprei um tarô achando que era um oráculo, né? Lá atrás, quando eu ainda não tinha estudado, e isso acontece bastante quando a gente não sabe as características principais desses dois caminhos rumo a uma arte divinatória, né? Explicando um pouquinho o que é oráculo. O oráculo vem da mitologia da Grécia Antiga e de Roma, né, da Grécia e de Roma, e na antiguidade, oráculo era a resposta dada por uma divindade que a gente consultava. A gente conhece muito, né, a história do filme Matrix, né, o oráculo da Matrix, que é muito atual. Mas naquela época, né, na Grécia Antiga e em Roma, os oráculos mais conhecidos foram o oráculo de Delfos, né, que ele foi erguido por o deus Apolo, o oráculo de Zeus, que tem um em Olímpia e um em Dodona, o oráculo de Amon, localizado no centro da Líbia, e outros oráculos que existiam justamente para pessoas terem mais claridade sobre determinadas decisões. Então, você fazia uma pergunta ao oráculo e o oráculo te respondia. Quando a gente olha para as cartas de um oráculo, eles não têm um número certo de cartas definido. Então, ele pode ter até 78, e aí que pode entrar na confusão. Eles podem ter 100, podem ter 50, podem ter 30, podem ter 20. Inclusive, se você tiver interesse, você pode criar o seu próprio oráculo. Né? Então, você pensa na tua ideia ali e você rascunha palavras ou frases ou imagens que vão trazer um certo aprendizado para você. Então, se você vai numa livraria, você vai encontrar milhares de oráculos diferentes para todos os gostos. E a proposta do oráculo é justamente essa, fazer uma revelação de um assunto quando você tem uma pergunta ou quando você quer um conselho. Então, eu, por exemplo, quando eu faço uma consulta astrológica, no final da minha consulta, eu tenho 2 oráculos aqui e eu tiro uma carta de oráculo no final. E eu digo para a pessoa que ela pode ou pensar numa pergunta ou deixar que o oráculo mande uma mensagem baseada na consulta que a gente acabou de ter ali. Já o tarô, né? O tarô a gente já entendeu um pouquinho do tarô quando a gente falou da história do tarô, né? Ele vem, né, do século XIV, se a gente olhar, né, para quando o tarô efetivamente começa, né, a sua história como tarô, na Itália, e ele tem diversas controvérsias que a gente já conheceu sobre a sua criação e a sua origem. Os mais famosos são o tarô de Marseille e o Rider-Waite-Smith, sobretudo porque eles são os mais vendidos. E o Rider-Waite-Smith, ele acabou inspirando diversos outros baralhos na atualidade, porque justamente por ele ter uma imagem em cada uma das 78 cartas, muita gente começou a criar baralhos inspirados no trabalho da Pamela Colman Smith, que provavelmente se inspirou no Sola Busca, que foi um tarô que também tinha os arcanos menores ilustrados quando ela visitou um museu.
Então, quais são as informações mais importantes agora quando você for comprar, seja online, seja numa livraria, seja numa loja de produtos esotéricos? O tarô tem necessariamente 78 cartas. E aí é até importante, às vezes você vai ver na caixinha 79, 80, e aí tem que entender o que está escrito ali, porque às vezes a carta 79 é uma carta coringa, que eu particularmente descarto, mas alguns tarôs começaram a trabalhar com essa carta coringa, e outras têm uma lâmina explicando sobre a história do tarô, ou com o próprio artista, né, uma foto do artista que criou aquele tarô, enfim. Mas, de maneira geral, sempre que você pegar uma caixinha e você quiser saber se aquilo é um oráculo ou um tarô, o primeiro indício é 78 cartas. Normalmente, aqui eu vou até te mostrar a minha caixinha aqui, olha, esse aqui é o tarô de Marseille, e aí aqui na lateral ele vem escrito, né? Ele tem um livrinho explicativo, 78 lâminas maiores e menores, né? Major e menor. Então ele vem dizendo já que ele tem as 78 cartas. Eu não tenho muitas caixinhas, porque eu tenho tendência a me desfazer das caixinhas e guardar nos saquinhos. Mas isso é uma informação importante. Olhar em volta da caixinha, ver o que está escrito, né? Se tiver tarô de Marseille, a gente já sabe que é realmente um tarô. Se não tiver isso, com certeza você está lidando com um oráculo. E eu reforço isso, como eu falei, porque tem muito lugar, tem muita livraria que tem a palavra tarô e não é um tarô que está ali dentro. E aí eu vou voltar um pouquinho lá atrás para falar rapidamente sobre os baralhos mais tradicionais, que são os que eu conheço, que eu gosto e que eu utilizo por conta da história, só para trazer um pouquinho mais de referência sobre isso antes da gente falar especificamente sobre a consagração do baralho. Primeiro baralho Sola Busca, que é o que eu falei, né, que acredita-se que foi a inspiração para Pamela para o Rider-Waite-Smith, né, que ela visitou o museu. Ninguém sabe quem foi o artista que criou o Sola Busca, né, e ele era gravado em metal, então tinham aquelas placas no final do século XV. Eu particularmente não recomendo que você adquira o Sola Busca para começar, mas ele pode ser uma possibilidade aqui. O seguinte é o Visconti Sforza Tarot, esse aqui, inclusive, e aí eu já vou até fazer um parênteses, né? Esse aqui é um arcano menor, acho que aqui eu só estou com os arcanos menores, inclusive. Deixa eu mostrar uma carta da corte. E esse aqui eu comprei na Amazon, de uma editora que se chama Lo Scarabeo, e eu vou colocar isso, inclusive, no rodapé com link, porque o Lo Scarabeo é uma editora, é uma das mais famosas. Eles, inclusive, têm um perfil no Instagram que vale a pena seguir, porque eles mandam os lançamentos, quando você tagueia eles compartilham, e tem gente, você vê que tem gente no mundo inteiro escrevendo sobre os tarôs que eles vendem em todas as línguas. E o que eles fazem são réplicas de tarôs antigos. E a qualidade deles é muito boa. Então, a lâmina, ela tem um formato ideal, ele tem uma grossura ideal, e isso era uma coisa que eu lá atrás eu nem me preocupava. E aí, quando você começa a ver que você vai estar o tempo inteiro aqui manuseando ele, você vai perceber que isso também é importante, isso também faz parte do trabalho da taróloga. Então, conhecer bons editores, né? Como eu falei, já no Brasil tem a Pavão Branco, a Lo Scarabeo Internacional, que entrega pela Amazon, que é especializada em tarôs antigos, né? Na reprodução de tarôs antigos, mas que também faz tarôs modernos. E óbvio que a gente vai começar a ver como que esses tarôs são vendidos, né? O Lo Scarabeo, ele manda na caixinha de papelão pequenininha, assim, fechadinha, mas a gente começa a ver que isso está ganhando cada vez mais adeptos, né? E que as caixas são cada vez mais bonitas, elaboradas, e com fitinha, e você abre, tem um cristal, enfim. Então, é aí que começa a história de eu não sou apenas taróloga, mas eu acabo me tornando uma colecionadora das cartas também. Então, esse é o tarô Visconti Sforza, ele foi pintado à mão, né? Então, o primeiro que eu falei, o Sola Busca, era no metal, pelo Francisco Sforza, para o Francisco Sforza, né? Que é o Duque de Milão, em 1450. E essas cartas aqui provavelmente representam personalidades da época. E ele é o mais impresso em facsímile, né? Nessa questão, né, da reprodução fiel da atualidade, e que você pode, sim, usar para as aulas se você quiser. Depois disso tem o tarô de Gringonar, eu não tenho ele está na minha lista, na minha wishlist, mas é um tarô do Charles VI, que tem cartas conservadas na Biblioteca da França, na Biblioteca Nacional da França, e eu também inicialmente não recomendo. O tarô de Marseille, que eu também tenho aqui, e esse, por exemplo, eu comprei no Quebec, então ele está em francês. Aliás, isso é uma outra dica, sobretudo porque eu sei que tem muita gente que consome meu conteúdo, né, e justamente por eu ser imigrante,
vai usar outras línguas, né? Então, eu tenho baralhos em inglês, eu tenho baralhos em francês. O Visconti, e aí uma coisa interessante sobre o Luiz Carabeu, como ele exporta para o mundo inteiro, ele criou uma coisa que, se você vê assim, a carta, teoricamente, ela não tinha essa margem preta, antigamente, né? Ela era chapada no final. Então, ele aqui no cantinho, ele colocou uma margem com o nome da carta em italiano, l'imperatore, em inglês, The Emperor, l'Empereur em francês, El Emperador em espanhol e Der Herrscher em alemão. Então, ele, como ele vende para o mundo inteiro, ele criou esse conteúdo aqui. Se você, quando a gente está começando e a gente não sabe muito bem, a gente, né, no início você pode confundir o imperador com o hierofante. E aí ele coloca essa diquinha aqui e ela está em todos os idiomas para facilitar. Isso, grande parte dos tarôs do Luiz Carabeu tem isso aqui. Mas voltando ao tarô de Marseille, a coisa mais interessante do tarô de Marseille, aliás, tem várias coisas interessantes sobre o tarô de Marseille. A primeira é que ele não foi criado em Marseille, né? Ele também tem várias versões, né? Então, esse aqui meu, ele não é do Luiz Carabeu, como eu falei, eu adoro ver o verso das cartas também, e isso acaba ficando muito importante, uma coisa que a gente não considera no início, porque você vai ficar jogando e olhando para aquelas cartas, né? Eu gosto de mandar fotos para as minhas clientes quando eu faço consultas online, então isso também é interessante até para você fazer, né, Instagram e toda a parte de marketing que a gente vai ver lá no módulo final do curso. Mas esse aqui, ele não foi criado em Marseille, né? O tarô de Marseille não foi criado em Marseille, acredita-se que ele surgiu em Paris por volta do século XVII, mas não existe como provar. E ele também é uma boa opção para o curso, exceto pelo fato de que quando a gente entrar nos arcanos menores, a gente vai ter que lidar só com os símbolos sem as imagens do Rider-Waite-Smith. E por último, meu queridinho favorito, amado, o Rider-Waite-Smith, que é um tarô anglo-saxão, que foi criado em 1910, ou seja, ele é bem mais moderno, né? Então ele traz imagens mais contemporâneas até, inclusive os próprios arcanos menores, eles já falam muita coisa para gente. E ele foi criado pelo Arthur Edward Smith e ilustrado pela Pamela Colman Smith. Esse é o meu baralho favorito, super preferido, para quem quiser seguir os estudos aqui, eu recomendo começar por esse. E é importante, quando a gente entra na internet, ou quando a gente vai numa loja, existem várias versões desse aqui. A versão que eu estou mais apaixonada agora, que eu quero comprar, o problema é que eu já tenho um tarô Rider-Waite-Smith, então eu tenho que tomar cuidado, né? É que ele não tem essa margem. Então, e é engraçado porque no início eu achava que isso era um detalhe, mas hoje em dia, como a gente fica trabalhando muito com as cartas, e óbvio, né, eu venho das artes também, a gente começa a entender que isso aqui tem um valor, sabe? Então, o Rider-Waite-Smith hoje, se você procurar na internet, ele tem uma versão dourada, que é linda, que é uma versão de aniversário da Pamela. Ele tem uma versão redonda, que é diferente também na hora que você vai fotografar. Ele tem uma versão com cartinhas menores, que é a versão pocket, né? Porque a gente acaba começando a perceber que a gente leva o baralho para todo lugar. Você vai para festa de aniversário de criança e você fala, a gente nunca se sabe o que vai acontecer ali, não custa nada levar um baralho. Ele tem essa versão que eu comentei sem a margem e tem outras versões também. Então, pesquisar um pouquinho, olhar os reviews, se você comprar pela Amazon, dá uma olhada nos reviews, porque ali você vê, as pessoas fotografam os baralhos quando chegam em casa, e assim, você começa a entender até o fanatismo e a paixão pelo tarô, então a pessoa vai fotografar o verso, eu não gosto muito desse verso aqui, né? Esse aqui eu comprei pela Amazon, mas você começa a ver que as pessoas falam sobre a qualidade das fotos, se ela é brilhante, se ela é fosca, se o manuseio é fácil, se a carta tem rigidez suficiente para você balancear. Às vezes a pessoa fala, comprei tem uma semana e está abrindo aqui a ponta, e aí você fala, não é legal, né? Mas isso é só para dar um en passant nesse primeiro conteúdo que eu queria trazer sobre o baralho, né? Sobre escolher qual o seu baralho.